Eu vou ir mostrando pela ordem que tá aqui no site, ó. Começando pelos mapas, doenças, tal, até chegar nas melhor parte do final. Tem as curiosidades aleatórias maneiras. Pra quem não conhece, a Genera é um teste de DNA brasileiro que faz um mapa da sua ancestralidade global, da sua saúde, bem-estar, coisas de predisposição genética. Aí ele te manda 3 cotonetes pra sua casa, pra você esfregar dentro da sua bochecha. Um cotonete para cada lado da bochecha. E aí você manda de volta pra eles e dependendo de se você paga mais ou paga menos, eles te mandam o resultado mais rápido. Eu paguei menos, então eles demoraram uns 2 meses pra me dar o meu resultado. Então aqui vemos na ancestralidade global. No meu DNA apareceu uma combinação bem comum na Ásia, que é China, Japão, Coreia, Filipinas, países asiáticos que tem lá por perto. E a parte chinesa faz sentido, porque a minha mãe biológica tem a origem Han, de famílias que migraram da China para Taiwan. Já o lado filipino, Japão e Coreia, vem do meu pai, ligado à ancestralidade austronésia. Esse povo austronésio são os aborígenes. Foram um dos primeiros grandes navegadores do mundo. Antes mesmo dos vikings. Então, se o berço dos austronésios é Taiwan, por que ele mostra filipino para esse lado genético? Porque é exatamente isso, né? Taiwan era só o berço. Eles se expandiram, foram para Filipinas, então hoje em dia, lá nas Filipinas, teria mais desses aborígenes do que em Taiwan. Em Taiwan só restou uma pouca porcentagem. Mas esses austronésios eu achei muito maneiro mesmo, porque como o meu pai falou no outro vídeo que eu postei, são os mesmos aborígenes que tem na Austrália. Então esses navegadores austronésios foram para vários lugares, inclusive Madagascar, na África, 4.000 anos atrás. Acabei pesquisando muita coisa, mas eu não vou trazer tudo agora, porque senão vai me prolongar muito. Então vamos para a linhagem materna. Então aqui ele fala do DNA mitocondrial, que só as mulheres carregam. Então é como um fio que conecta todas as mulheres da minha família, minha avó, bisavó, até chegar nas primeiras mulheres da humanidade. Então o haplogrupo representa um conjunto de alelos específicos de um cromossoma herdado de um único progenitor. E o haplogrupo da minha tribo genética é o N. Então o que tem de legal sobre a tribo genética N? Elas foram algumas das primeiras humanas modernas a explorar e povoar o mundo afora da África. Primeiras a povoar regiões como Europa, Ásia e Oceania. Tipo uma descendente direta das mulheres que literalmente ajudaram a povoar o planeta fora da África. Depois dessa parte da linha materna, o teste mostra também a área de parentes genéticos. Não vou mostrar os nomes, mas ele encontrou alguns parentes que já fizeram o teste também. Então, quanto mais gente for fazendo, acho que ele vai achando mais parentes para colocar ali. Aqui ele achou só 4 parentes de 5º e 8º grau. O curioso é que eles todos têm sobrenomes japoneses, o que faz muito sentido com aquela porcentagem Japão-Coreia. Então vem aqui essa parte um pouco mais tensa, mas que muita gente tem curiosidade, e são os riscos genéticos. Não vou mostrar os meus números específicos porque é muito pessoal, mas vou explicar como essa parte funciona. Basicamente, a Genera mostra sua probabilidade genética de desenvolver algumas doenças ao longo da vida. Ele classifica como risco aumentado, padrão ou reduzido, sempre comparando com a média da população brasileira. Exemplos, aqui temos câncer de bexiga, diabetes tipo 2, doença arterial coronariana, gota, diabetes tipo 1, colite ulcerativa, leucemia, fibrilação atrial, doenças inflamatórias intestinais, doença de Alzheimer, doença celíaca, câncer de mama, câncer coloretal, melanoma, várias coisas. Te dá informação a mais para você cuidar melhor, se prevenir. Sem neurose, ele é um mapa de riscos, não é um diagnóstico ou uma sentença. Por exemplo, da diabetes. Diabetes eu já sabia, e ele mostra aqui que eu tenho um risco muito grande de ter diabetes, igual o meu pai. E depois ele passa para doenças genéticas.
genéticas. Aqui ele verifica se eu carrego mutações para algumas condições hereditárias. No meu caso, apareceu uma condição aqui chamada de deficiência do fator Tau aqui, que é um gene relacionado à coagulação do sangue. Condição genética bem leve, normalmente sem sintomas, que muita gente só descobre em exame mesmo, pelo que eu pesquisei. E esse tipo de alteração não causa sangramento, não é perigosa, mas pode aumentar um pouco o risco de trombose. Ele serve para saber, né, para informar o médico no futuro, tipo cirurgias, anticoncepcional, essas coisas, para saber que eu tenho essa predisposição genética. Também tem aqui os não detectados. Depois de mostrar tantas doenças, né, ele mostra aqui também coisas que eu não carrego, que aparecem coisas como doenças de Wilson, deficiência de alfa-1, antitripsina, neurológicas, etc. É tipo um check-up genético, não é um diagnóstico, como eu falei, mas te dá informação para você já ter guardado caso precise no futuro. Agora vamos para a fármaca. É só a genética mostrando como que eu posso reagir diferente a alguns remédios. A minha resposta, a reposição de nicotina. Que se um dia eu quiser usar reposição de nicotina para parar de fumar, meu corpo provavelmente não responderia tão bem. Tá. Nutri. Aqui para mim aparece a intolerância à lactose. E sinceramente eu já desconfiava disso. Muitos amigos meus sempre foram intolerantes à lactose assumidos, mas eu nunca tive certeza. Mas o teste mostrou aqui, né, que eu tenho predisposição genética à lactose, o que faz bastante sentido, porque pessoas de ascendência asiática é muito comum. Historicamente, esses povos não tinham tanto costume de criar gados, então o corpo nunca precisou aprender a digerir a lactose. Outras curiosidades legais que vale mencionar rapidinho aqui: dieta mediterrânea, fala que meu corpo não tem predisposição especial para perder peso com ela, então funciona normal. Dieta low fat, high fat, tenho boa predisposição para perder peso com esse tipo de dieta. Low carb, meu corpo não tende a engordar comendo menos carboidrato. Para quem não sabe, para algumas pessoas, você consumir menos carboidrato faz o seu corpo guardar mais gordura, porque ele sente falta quando você para de comer esses carboidratos. Então você simplesmente parar de comer às vezes não resolve e você acaba engordando de qualquer forma. Então ele fala aqui o que faz sentido, porque quando eu fui querer emagrecer, eu fui cortar os carboidratos e funcionou muito bem. Aí aqui também temos manter peso depois de emagrecer. Sem tanta tendência para o efeito sanfona. Menor predisposição significa que meu corpo não tem Tanta tendência a acumular gordura corporal facilmente. Sensação de saciedade, tenho predisposição para sentir mais saciedade. Ou seja, é bom porque demoro para sentir fome de novo, um ponto positivo. E temos aqui vitaminas e ferro. Fala aqui que eu não tenho deficiência genética, né, para várias vitaminas importantes. Não tenho risco aumentado para anemia ou sobrecarga de ferro. Isso é bom, né? Equilíbrio. Fit. Na minha parte fit, ele fala sobre como meu corpo responde à atividade física, tipo força, resiliência, densidade óssea, ganhar uns músculos, fazer uma academia, tal. É mais sobre como o corpo reage naturalmente ao exercício, de acordo com a genética. Força dos ossos. Aqui apareceu que eu tenho uma predisposição para menor densidade óssea, ou seja, meus ossos podem ser naturalmente um pouco mais frágeis. Isso não quer dizer que eu vou ter osteoporose, com certeza, nem nada assim, mas mostra que eu preciso dar mais atenção a isso, manter uma boa ingestão de cálcio, vitamina D e fazer exercícios de impacto, por exemplo, que ajuda a fortalecer os ossos. É útil, né, saber, porque é o tipo de coisa que às vezes a gente só descobre mais tarde, quando é tarde demais, tem que tratar, então dá pra cuidar antes. Curiosidades do fit que temos aqui, ele mostra que eu tenho boa performance em atividades de força e explosão, tipo musculação, sprint, essas coisas mais intensas. Também mostra predisposição para resistência física, então isso é maravilhoso, falando que eu tenho resistência física, coisa que eu não sabia, que significa que meu corpo se adapta bem a exercícios de longa duração, caminhadas ou treinos consistentes. Então dá pra ver sim que geneticamente eu tenho um equilíbrio legal de força, resistência, bom para vários treinos variados. O ponto interessante é que eu tenho tendência a menor dor muscular
muscular depois de treinar e boa capacidade cardiorrespiratória, ou seja, recupero bem depois do exercício físico. No geral, a parte do fit ajuda, né, a entender O que meu corpo gosta, o que ele precisa cuidar mais e como posso adaptar meus treinos. sem precisar forçar muito um tipo de exercício que não combine comigo. Aqui já é a parte da pele, né? Obviamente, como aqui ele mostra como que a pele reage ao sol, à idade e à produção de colágeno e manchas. Aqui é bem interessante, principalmente para mim que sempre tive esse histórico aqui com as minhas manchas. Existem 2 tipos diferentes de hiperpigmentação, que é a congênita de nascença e a adquirida, que surge depois. Eu tenho os 2. Então, com essa genética de hiperpigmentação, a pele nasce com mais pigmento em certos pontos. Como vocês podem ver, eu tenho várias manchas espalhadas pelo meu corpo todo. Isso tudo quer dizer que o meu corpo reage ainda mais forte ao sol. As manchas que eu já tenho de nascença foram escurecendo ainda mais aos poucos. E também com essa predisposição genética, fica ainda mais fácil de surgir novas manchas com o passar dos anos. Faz muito sentido, porque quando eu era mais nova, eu não sabia que eu tinha essa tendência, né? Então eu não me cuidava muito no sol. E eu sempre tomei muito sol. Quando eu ficava muito tempo no sol, sem óculos escuros, a luz ultravioleta estimula a produção de melanina, o pigmento que dá cor. Isso explica muito bem a mancha que eu tenho aqui no meu olho. Fico tomando sol, vai nascendo manchas. Isso não tem relação nenhuma com visão ou doença ocular. É mais estético, vai escurecendo a região e formando manchinha amarronzada para proteger da luz. Além da parte das manchas, o teste também mostra várias outras curiosidades sobre a minha pele. Por exemplo, ele diz que eu tenho maior predisposição à acne, que faz sentido, principalmente nas fases de estresse ou mudança hormonal. Ele também fala da menor capacidade de antioxidante, que isso aí é um pouco triste também. Quer dizer que a minha pele pode sofrer um pouquinho mais com os efeitos do sol e poluição. Então, os cuidados diários ajudam muito nisso. Quer dizer que eu tenho que redobrar meus cuidados nesses pontos. Eu também essa deficiência aí na vitamina C e vitamina E, que são os antioxidantes naturais. O resultado indica que meu corpo pode ter níveis um pouco mais baixos dessas vitaminas. Vale a pena prestar atenção nisso na alimentação, reforçar, né, isso na alimentação e produtos. Isso é muito legal, porque esses dias mesmo a minha irmã me deu um creme de rosto que tem justamente vitamina C. Ela previu tudo. Outra coisa que meio triste que apareceu aqui, rugas e flacidez. No meu caso, mostra uma predisposição leve a rugas ao redor dos olhos, os famosos pé de galinha. Enfim, hoje eu tento me cuidar muito melhor, né? Passar protetor todos os dias, tentar ficar grudada com óculos de sol, sempre carregar ele comigo e evitar o sol forte sempre que dá, porque eu vi na prática quanto isso faz diferença. A coisa mais legal dessa parte é que confirmou o que o oftalmo falou sobre o meu olho. Eu fui investigar essa mancha do meu olho. O oftalmo falou que não era nada grave, só mancha de sol, que eu tinha que proteger mais e usar óculos de sol com mais frequência. E agora vamos para a parte de aging, detalhes de cabelo, pele e visão. Então ele vai mostrar como que eu vou envelhecer, tanto a parte física como os ossos, articulação. Então o legal não é sobre prever o futuro, mas sim entender o que o meu corpo pode precisar de mais atenção daqui para frente. Osteoartrite, que ele mostra a predisposição, que é o desgaste da articulação, principalmente no quadril e nos joelhos. Eu já meio que sabia, porque meus joelhos fazem uns rangidos sinistros. Ainda assim, isso não quer dizer que eu vá ter, com certeza. Indica que eu posso ter uma tendência maior eu não cuidar direito das articulações. Temos aqui também degeneração macular relacionada à idade, predisposição para condição que pode afetar a minha visão com o tempo, né? É bem comum em pessoas mais velhas, mas saber disso agora já é bom para evitar excesso de luz solar nos olhos. Diz também que é bom não fumar, manter a alimentação rica em antioxidantes. Mais um motivo para continuar me protegendo com óculos escuros. E aqui
temos mais um ponto que é um pouquinho triste: predisposição para calvície e fotoenvelhecimento da pele, que é quando o sol acelera o envelhecimento. Então eu tenho uma facilidade para ter a pele envelhecida pelo sol, e esse resultado só reforça o que eu já venho percebendo, né? O sol é lindo, mas precisa de cuidado. Então realmente o protetor solar diário virou parte da minha rotina, por prevenção mesmo. Essa parte aqui, telômeros. Os telômeros são tipo as pontinhas do DNA. Eles encurtam conforme a gente envelhece, e o teste mostra que eu tenho predisposição para envelhecimento tardio. Ou seja, meu corpo tende a envelhecer um pouquinho mais devagar que a média, algo equivalente a 5 anos de idade biológica mais jovem. Diz que eu tenho 30, mas que eu aparento 25. Achei incrível, maravilhoso. Ele fala da osteoporose, menopausa, né, pipipipopopó, que eu tenho padrão normal. Então, enfim, não gostei muito dessa parte, porque ela é tipo um spoiler do futuro, que não era pra gente se preocupar, e sim entender o corpo e poder agir agora pra envelhecer bem. Mas é isso, envelhecer natural. E agora vem a parte mais divertida do teste: Genera You. É tipo uma leitura de traços de personalidade e hábitos baseado no meu DNA. Achei essa parte bem bacana, que mostra até o jeito de dormir, sentir dor, tem um fundinho genético. Aqui a primeira coisa que ele mostra que é o gene guerreiro. Eu já sabia, né? Eu sou guerreira pra caramba. Esse gene guerreiro significa que eu me saio bem sob pressão, em situações de estresse. Eu entro em modo de resolução quando as coisas tá caindo aos pedaços. Então sim, é verdade. Impulsividade. Menciona que não tenho predisposição alta. O teste de genética diz isso, mas o meu TDA discorda totalmente. Sono e ritmos naturais. Essa parte aqui é maneira. Gene Clock, que ele mostra exatamente a minha predisposição para horários noturnos. Eu sou uma criaturinha da noite. Fala da duração do sono, menor duração de sono, predisposição para dormir pouco. Temos também sentidos e alimentação. Sensibilidade ao amargo. Sente gosto amargo com facilidade. Tipo, algo como eu sentir vários tons de amargos. Cera de ouvido seca. Curiosidade aleatória divertida. Totalmente inútil, mas engraçado mesmo. Características físicas. Cor dos olhos, castanhos, nada surpreendente aqui. Miopia, menor predisposição. Parece que a maioria da minha família é míope. Muito comum que muitos asiáticos são míopes, mas, curiosamente, mostrou que eu tenho menor predisposição. E a minha visão é boa, sempre foi boa, só de uns tempos pra cá que começou a ficar um pouco mais bugadinha. Dependências e substâncias. Mostrou que eu não tenho predisposição genética para vícios em álcool ou nicotina. Mas é claro, o ambiente conta muito também. Enfim, é muito louco ver que até a insônia tem um gene para justificar. E esse negócio da dor, né? Predisposição para sentir menos dor. Quando eu comecei a estudar sobre autismo, eu achei que também tinha um pouco a ver com o autismo, que os autistas têm uma sensibilidade diferente para dor. Não tinha certeza se eu sentia menos do que o normal. Bom, a conclusão é que eu achei muito bacana poder confirmar muitas coisas que eu já desconfiava e muitas coisas que eu não suspeitaria, não imaginaria nunca. É incrível mesmo ver como esse tipo de teste ajuda a saber mais sobre a saúde, prevenir algumas coisas pro nosso futuro. Então, pra mim, valeu super a pena, porque eu sou super curiosa e eu queria saber muito sobre tudo isso. Só fiquei um pouquinho triste com a calvície, porque me pegou de surpresa, mas ok, né? Se eu ficar calva, né? Nada que a nossa tecnologia avançada não deu um jeito, né? Então aguardo os próximos vídeos que eu vou trazer mais curiosidades. Se inscreve no canal. Eu só tô esperando sair o teste o resultado de DNA do meu sobrinho, porque eu quero muito saber sobre a minha linhagem paterna, que só dá pra saber através dos homens da família. Então eu tô muito animada pra ver esse lado também. Comenta se você achou alguma curiosidade interessante aí que apareceu no teste. Se você já fez ou você quer fazer, ficou com vontade de fazer, me conta aí que eu quero muito saber. Até a próxima.